Fala, matador de filisteu, derrubador de gigante, pronto para mais um tema, bora que bora, para mais uma palavra profética para a sua vida sobre o acontecimento dos últimos dias, ou seja, a escatologia bíblica que relata a revelação dos últimos tempos. Então, sem mais delongas, não esquece de deixar no coração o seu like, embaixo dele o seu comentário e na setinha compartilhe pelo menos com 10 amigos. Então, derrubador gigante, o que a Bíblia fala acerca dos últimos tempos? Do Apocalipse, da revelação. Temos que entender a Bíblia numa perspectiva de profecia. Profecia foi aquilo que Deus disse por intermédio dos profetas e nos últimos dias falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, tendo como texto base o livro do profeta Joel, citado pelo apóstolo Pedro no sermão de Atos dos Apóstolos, temos lá a seguinte citação de Pedro. Varões galileus, esses homens não estão embriagados. O que aconteceu com eles é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, Joel capítulo 2 diz que Deus nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E é o que acontece em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo. Então, a contagem dos últimos dias começou na descida do Espírito Santo. Quantos dias serão esses? Não sabemos, porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas Pedro, citando o Salmo, disse que um dia para Deus são como 1000 anos. Então, fazendo uma contagem simplória, só existem 2 dias após a ressurreição de Cristo, segundo o Eterno. Então, não temos que ficar aí dando ouvido a youtubers, a influencers e outras pessoas que estão com texto bíblico, muitas das vezes distorcendo a verdade, trazendo medo às pessoas que ouvem, porque eu não entendo por que uma pessoa tem medo do livro do Apocalipse. Quando abre Apocalipse em alguns lugares, as pessoas dizem, Apocalipse é a revelação alegórica mais linda das Escrituras. Então, para se entender o Apocalipse, você vai ver lá que tem vários profetas dentro daquele livro sendo citado. Então, tem Ezequiel, Daniel, tem Zéu lá sendo citado. Então, muitas coisas daquele tempo, das 7 igrejas da Ásia. Derrubador gigante. Quando Deus escreve as 7 cartas dos 7 selos para as 7 igrejas, vamos literalmente fazer uma exegese. Uma exegese. Tô brincando. Uma exegese é leitura e a exegese é a extração do texto, do que o texto quer dizer. Então, a língua apresentada para extrairmos a interpretação é o grego koiné. Mas, lendo na tradução em português, primeira coisa que vamos fazer, uma pergunta para o texto é essa: para quem as 7 igrejas, as 7 cartas das 7 igrejas, para quem as 7 cartas para as 7 igrejas foi direcionada? Estou falando óbvio para você. Então Deus falou para o anjo. Claro que não se interpreta desse jeito. Ao mensageiro da igreja de Laodiceia. A palavra ângelos, e literalmente João não poderia escrever aquelas cartas porque não chegaria se fossem escritas na íntegra. Então Deus, mais uma vez, na sua infinita sabedoria, porque você vai ver nos evangelhos que Deus, às multidões ele falava por parábolas, mas aos discípulos ele falava abertamente as Escrituras. Revelação pura e clara, sem parábolas. E mesmo assim, muitas das vezes, eles não entendiam. Tudo isso para te dizer que Jesus ainda deixou claro algumas evidências e sinais que a vinda do Filho do Homem, seria como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé, narrado na Bíblia Sagrada. Como o povo naqueles dias estavam vivendo e como Noé viveu.
aquele tempo não ficou sem profecia, porque a Bíblia vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça. Então, Noé apregou a verdade para aquela geração. E vamos ficando por aqui. Espero que você tenha uma dimensão e uma noção para você não ficar acreditando em qualquer papagaio que repete texto aí, citador de versículo, sem te explicar o contexto. Não existe uma data prevista. Existem evidências, existem princípios de dores. Aleluia. Vai nos evangelhos. A parábola das 10 virgens traz uma ilustração de como o noivo vai chegar. 50% louca, 50% prudente. Você está entre as loucas, as virgens loucas, ou você está entre as virgens prudentes? Você é como prudente, que tem o azeite suficiente para o noivo chegar e te levar, ou você está como a louca que vai deixar para a última hora pagar o preço lá no armazém, comprando azeite, e quando voltar com azeite, o noivo já buscou. Então, derrubador gigante, o noivo vai se casar com uma noiva cheia do azeite. Ele não vai se casar com uma noiva com um pouquinho de azeite. Um pouquinho de oração, um pouquinho de fé, um pouquinho de temor, um pouquinho de escola bíblica, um pouquinho de frequência. Essa frequência eu não falo de frequentamento. De frequência em culto, não. Em templo e reunião, não. Essa frequência tem que ser na prática da palavra do Senhor. Do temor da bendita e santa palavra do Eterno. Então, derrubador gigante, em nome de Jesus, eu quero deixar para você um alerta. Cristo, ele veio pregar, anunciar o arrependimento, ou seja, convidar as pessoas ao arrependimento. Ele veio convidar Israel ao arrependimento. E depois de Atos, ele deixou uma missão do corpo dele, convidar os pecadores ao arrependimento. Toda criatura. Então, toda criatura precisa ser convidada ao arrependimento. É necessário que se anuncie o Evangelho, anuncie-se Cristo nas Escrituras e o plano divino através dele, que foi do próprio Pai. Agradou a Deus moê-lo, está escrito. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53. Ele levou sobre o madeiro sobre si as nossas enfermidades. Ele cravou nele os nossos pecados. Se tornou maldito. Maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito para que a bênção de Deus recaísse sobre todos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida para as ovelhas. Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia, que dá vida ao mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! Só ele tem palavras de vida eterna. Então não temos para onde ir. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Que Deus abençoe você. Siga-nos aqui nesse perfil e também participe das lives que vão iniciar ainda nesse mês de novembro ou no início de dezembro. Que Deus abençoe você e depois teremos uma pausa e retornaremos só em 2025. Que Deus abençoe você. Venha participar também do clube de 1 milhão de almas. De 1 milhão de almas, de 1 milhão de amigos, que vai ser um propósito para quem quer aprender a evangelizar, aprender sobre o Evangelho, para poder anunciar o Evangelho, anunciando Cristo nas Escrituras. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Shalom, bora que bora.